Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E hoje eu trago para você um episódio especialmente importante para o futuro não só do governo Lula, como do Brasil nos próximos anos. Vai ser preenchida uma vaga no Supremo Tribunal Federal, a vaga do ministro Ricardo Lewandowski, que chega aos 75 anos e se aposenta em algumas semanas. E há uma disputa bastante renhida pela vaga de Ricardo Lewandowski no STF e que tem três postulantes de altíssimo gabarito. O primeiro desses postulantes, vamos nomear pela ordem mais lógica, é o preferido de quem vai indicar, que é o presidente Lula. E trata-se do advogado dele, o Cristiano Zanin Martins, como todos sabem. O segundo postulante é o advogado e cofundador do grupo Prerrogativas, o grupo de advogados que apoia, foi fundamental, inclusive durante a eleição e na recuperação dos direitos políticos do presidente Lula, que é o Dr. Pedro Serrano, professor da PUC, e que foi, inclusive, o advogado que me defendeu da ofensiva do Sérgio Moro quando ele tentou deturpar o meu trabalho em 2017, quando, um ano antes, em 2016, fevereiro de 2016, eu antecipei no Blog da Cidadania que o Lula seria alvo da 24ª fase da Operação Lava Jato, que importaria na sua condução coercitiva, busca e apreensão na sua casa, quebra dos seus sigilos e de mais 40 pessoas e empresas ligadas a ele. Eu obtive esse furo, divulguei. O Sérgio Moro, como muitos sabem, mandou me prender, queria saber os detalhes, como é que eu consegui, queria também que eu desse alguma declaração que comprometesse o presidente Lula, o então ex-presidente Lula, não é, que era alvo do Moro. E o doutor Pedro Serrano não pensou duas vezes, aí me procurou para me oferecer o apoio dele, não é? E ele colocou a banca de advogados dele através de dos advogados que atuava na banca dele, que é o doutor Fernando Ideu Lacerda, e eu tive uma grande aproximação. Eu conheço a excelência jurídica, a competência e a seriedade do professor Pedro Serrano. Bom, além de tudo isso, nós temos também o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que é o favorito do ministro Ricardo Lewandowski para sucedê-lo. É um nome de muito peso porque o Lewandowski goza de grande respeito, admiração e carinho por parte do presidente da República, não é? Que Lewandowski ele enfrentou muita coisa ao longo de sua indicação pelo Lula para o STF, ainda na primeira década desse século, e o Ricardo Lewandowski inclusive é outra pessoa que teve uma aproximação maior comigo, que foi por conta do julgamento do Mensalão, quando o Ricardo Lewandowski absolveu o José Dirceu, absolveu o José Genuíno, absolveu alguns dos alvos principais do Mensalão, né, do julgamento do Mensalão, em que o então ministro do STF, Joaquim Barbosa, tratou de transformar num circo para sua promoção pessoal, e ali o ministro Ricardo Lewandowski discordou da estapafúrdia teoria usada para condenar o José Dirceu, que foi a teoria do domínio do fato.
não é? Uma teoria importada do direito alemão e que era usada no direito ocidental para julgar crimes de guerra. Não tinha nada a ver essa figura jurídica de domínio do fato com aquilo que aconteceu no caso do mensalão, mas foi a única forma que encontraram para vincular o José Dirceu ao mensalão, porque o mensalão tratava de outras pessoas que não chegavam nem perto do José Dirceu. Aí inventaram uma teoria criada por um jurista alemão chamado Klaus Roxin, e essa teoria era de que José Dirceu, por ser então ministro-chefe da Casa Civil do primeiro governo Lula, ele teria que saber necessariamente de algo que estava acontecendo ali, de uma agência de publicidade que estava distribuindo recursos para parlamentares e nunca se vinculou isso a nada. O que se descobriu ali é algo que não era absolutamente conclusivo de mensalão nenhum. Tinha alguns repasses para parlamentares, tentaram envolver o Lula, não conseguiram, então se contentaram em tirar o José Dirceu, que sabiam que após o Lula exercer o seu segundo mandato, em 2010, o José Dirceu ele seria o candidato natural do PT à sucessão de Lula após 2 mandatos. Se ele conseguisse, então, não se sabia, o segundo mandato. Então queriam anular o José Dirceu de qualquer forma, sobretudo a mídia, e o ministro Lewandowski, por ter dado essa decisão favorável ao José Dirceu, começou a ser atacado virulentamente nas redes sociais. E naquela eleição de 2012, inclusive, ele foi votar aqui em São Paulo, na qual o então ministro da Educação, Fernando Haddad, se elegeu prefeito de São Paulo. O Lewandowski foi votar, o mesário se recusou a cumprimentar o Lewandowski porque ele absolveu o José Dirceu. Depois eu fiquei sabendo que a família do ministro Lewandowski estava sendo hostilizada, não é muito, já então aquele movimento de direita que explodiria no ano seguinte, 2013, aquele movimento de direita já começava a botar as garras de fora e foi para cima do Lewandowski. Eu então, admirador do trabalho do Lewandowski, escrevi um manifesto no blog da Cidadania pedindo que as pessoas se solidarizassem com o ministro Ricardo Lewandowski, e expliquei, inclusive, a postura dele naquele manifesto. E o texto chegou ao ministro Lewandowski, e aí, através do assessor dele, Manuel Carlos de Almeida Neto, que agora é postulante à vaga dele no STF, o ministro Lewandowski entrou em contato comigo, através do Manuel Carlos, e ele me convidou para ir a Brasília entregar um calhamaço com as 5 mil mensagens de apoio que foram colocadas no blog da Cidadania nesse texto que eu escrevi, que eu vou te mostrar agora, em seguida. E aí lá eu encontrei o Lewandowski, encontrei a família dele, eles me relataram tudo que a família estava passando por conta do estímulo da mídia a um processo de ataque ao Lewandowski por não ter feito o que queriam que ele também fizesse, que era condenar o José Dirceu. E ali eu passei a ter uma boa relação com o Lewandowski. O Manuel Carlos depois foi me buscar 2 anos depois também no aeroporto, em 2012 eu fui levar a Brasília as assinaturas. Depois, 2 anos depois, o Lewandowski se torna presidente do STF, me convidaram para a posse, eu estive lá, eu quero mostrar essas imagens para vocês. Então realmente eu sei um pouco como funciona a coisa ali no STF, e eu posso dizer a você o seguinte: um episódio que acaba de ocorrer tornou o Cristiano Zanin Martins
muito forte na disputa. Por quê? Porque o Sérgio Moro, que agora é senador e partícipe de um processo de sabatina do futuro ministro do STF, que vai substituir Lewandowski. Então, se o escolhido for o Zanin, o Moro promete fazer uma oposição dura e tentar sabotar a indicação dele ao STF. E por que o Moro tem tanto medo do Zanin no STF? Porque o Zanin sabe tudo o que o Moro fez nos verões passados. O Zanin, ele deu um combate muito duro ao Moro, ele sabe de todas as irregularidades que Moro cometeu no processo, e o Moro sabe, no processo do presidente Lula, e o Moro sabe que o Zanin no STF é uma garantia de uma oposição dura ao punitivismo, aos abusos que permeiam a mente de Sérgio Moro, não é? Que é um autoritário, um extremista de direita, tanto que hoje está perfilado com Jair Bolsonaro, não é? Já aderiu ao Bolsonaro e ao bolsonarismo na eleição de 2022, e agora o Sérgio Moro é mais um extremista de direita bolsonarista neste país. E um ministro garantista, ou seja, defensor dos direitos civis, como o Zanin, e que sabe de tudo que o Moro fez de errado na carreira dele como magistrado, é um risco muito grande para o Sérgio Moro, e ele vai dar um combate virulento ao Zanin se ele for indicado. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que ele vai fortalecer o Cristiano Zanin. Ele já fortaleceu o Cristiano Zanin, agora a possibilidade de Zanin ser indicado para o STF se tornou muito grande graças à oposição do Sérgio Moro, não é? E também porque todos já entenderam com essa atitude do Moro que ele tem medo do Cristiano Zanin. Então, realmente, apesar de os outros postulantes ao cargo de ministro do STF serem tão bons quanto o Dr. Zanin, né, principalmente o Dr. Pedro Serrano, o Manuel Carlos é uma pessoa incrível, um cara super legal, estive com ele várias vezes, é um jovem brilhante, né, ainda é bem jovem, tem muito futuro, pode talvez ocupar lá na frente a cadeira da Rosa Weber, que ela vai se aposentar no segundo semestre também. Então, na verdade, o Manuel Carlos seria a continuidade da forma de Lewandowski atuar, e o Dr. Pedro Serrano, com toda a bagagem dele, é um dos maiores advogados do Brasil, um jurista brilhante, a quem eu devo muito como pessoa, né? É um amigo, inclusive, o Dr. Pedro Serrano, né? Ele me recebia na casa dele para tratar do meu processo, levou o caso até o fim, conseguiu arquivar meu processo movido pelo Moro. Então eu quero te mostrar um pouco de tudo isso que eu falei e que se coaduna com o fato de que o Zanin agora, graças ao Moro, adquiriu uma força muito grande pela razão que eu expliquei, por instilar terror no coração fascista de Sérgio Moro. Vamos dar uma olhada nesse material. Bom, primeiramente você vê aqui no blog da Cidadania o manifesto publicado em 11 de novembro de 2012 em prol do ministro Ricardo Lewandowski. Esse manifesto, ele teve, como você pode ver aqui, né, teve 5.088 comentários. Eu quero agradecer muito ao Eduardo Guimarães, ao blog da Cidadania e a todos aqueles que assinaram o manifesto de apoio à minha pessoa, mas dizer também que nada mais fiz do que cumprir o meu solene juramento de respeitar a Constituição e as leis do país. Muito obrigado a todos. Começava ali a luta para defender a democracia no Brasil e foi
praticamente um ano antes desse evento da posse do Lewandowski, da ascensão da Lava Jato, que começou em 2014, naquele ano, né? E em 2015, 2016 iria se agravando até que a Lava Jato ajudasse a derrubar a Dilma em 2016 e depois prendeu Lula em 2018. Então o Dr. Cristiano Zanin, com tudo isso, ele tem aí um know-how, um conhecimento sobre o autoritarismo que o Moro, o punitivismo que o Moro e a extrema-direita defendem, que é só contra a esquerda, porque para eles mesmos eles ficam pedindo direitos humanos, tal, né? Mas o Zanin é um especialista em Sérgio Moro. Ou seja, o Sérgio Moro, ao atacá-lo, ao querer fazer oposição a ele o fortalece. Por quê? Porque o Congresso Nacional odeia Sérgio Moro. O Sérgio Moro está isolado, inclusive, no União Brasil, que está na base de Lula, não é? E ninguém dá nem bola para o Moro nesse partido. No Congresso ele é odiado, ele está isolado no Congresso porque ele criminalizou a política. Então o Congresso Nacional foi um dos alvos, tem muita gente lá contra a qual ele fez acusações, algumas até verdadeiras, mas grande parte delas mentirosas, não é, deturpadas. Então é por isso que o Moro teme tanto o Dr. Cristiano Zanin Martins, que agora eu arrisco de dizer que avançou várias casas para ser o substituto de Ricardo Lewandowski. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu abraço para todo mundo.